advogados, meus cumprimentos. Estamos hoje iniciando, então, o nosso 4º episódio do nosso podcast Advocacia Criminal na Prática, né? Conduzida por mim, Dr. Marcelo Scherer, pelo Dr. Maurício Futric Bom, o local onde nós debatemos assuntos relacionados ao direito penal, ao direito criminal, a nossa advocacia na prática. Hoje estamos, doutor Maurício, com uma convidada de peso, né? Doutora Ana Paula Futric, que é advogada no âmbito administrativo, né? E o objetivo do nosso episódio hoje é tratarmos sobre um júri que nós fizemos na última semana, um júri que é um horror, sob todos os aspectos fáticos que se olhem, né? Extremamente dramático. Né? Dramático, e que nós sentimos muito, sim. Foi um júri que nos comoveu bastante, né? Pela natureza da situação toda. E é um júri que teve um apelo midiático considerável, né? Onde nós vemos, foi muito divulgado na imprensa, nas redes sociais, né? E acabou tendo também uma repercussão muito grande na comunidade, né? Do município do júri, né? É um fato que o fato, até para que o nosso ouvinte possa acompanhar, o fato em si era um homicídio praticado por um padrasto, né, contra uma criança de 3 anos de idade, doutora Ana, e a mãe acabou sendo ré nesse processo por ter supostamente se omitido. Ela teria permitido que o padrasto praticasse o crime. Então foi ré e acabou também sendo condenada. Então essa nossa reunião é mais para que a gente possa aprofundar um pouco essa situação, porque muito do que surge na imprensa muitas vezes não é aquilo que se encontra no processo, né? E o convite para a doutora Ana Paula, que é advogada, mas também é uma curiosa, assim como todos nós, né, somos curiosos em relação a fatos criminais, nós teremos uma oportunidade ímpar aqui de poder discorrer sobre algumas situações que nos chamaram muito a atenção nesse plenário do júri. Certo, doutor Maurício? Perfeito, doutor Marcelo. E, na realidade, é uma oportunidade também de a gente fazer um feedback, né? Pós aí, júri. Quantos dias já do júri nós estamos, né? A gente ainda está com essa adrenalina ainda, né? Do júri, parece que não baixou ainda, né? Toda o dispêndio, né, de energia que nós tivemos aí com esse júri. Então, acho que é um prazer, né, mais uma vez estarmos aí reunidos, né, doutor Marcelo, nesse nosso projeto da advocacia criminal na prática, e também dar meus cumprimentos, minhas boas-vindas, né, à doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda aí conosco. Acho que a gente vai ter um encontro aí muito bom, importante aí para o debate. Eu gostaria de agradecer, né, a participação. Eu acho que a minha curiosidade em função do caso acabou me trazendo até aqui hoje. Porque, de fato, né, como vocês comentaram, é um caso muito chocante, né? Foi um caso muito noticiado, pelo menos dentro da minha bolha, né? E o que nos causa, assim, para mim, ele causou causa ainda, a gente não tem como negar, né? Não houve o desfecho, né, propriamente dito, mas causa uma duplicidade de sentimentos, assim, né? Porque a notícia é que, de fato, o que tem sido noticiado, né? O que chega, o que chega de conteúdo, né? O que a gente está consumindo é que uma mãe, né, esteve envolvida, né, na morte do filho de 3 anos, né? E não tem como a gente não ficar... Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo. Eu, na condição, não sou mãe, mas sou mulher, né? E aí eu queria entender mesmo, estou aqui na curiosidade, porque como é que chega isso para vocês? Poxa, chegou o caso de uma mãe que, teoricamente, né, que teria participado do assassinato do filho, ou foi omissa, enfim. Como é que chega isso? Aí a pergunta que eu acho que geral faz, né? Como é que um advogado consegue defender uma mulher que participou, né, que teve uma participação, né? Ela foi a júri, né? Então se ela foi a próprio filho, né? Se ela foi a júri, a gente subentende que ela teve uma participação, né? E aí como é que é isso para vocês? E assim? Até a mídia não faz essa divisão, né? A mídia não.
que teria matado o próprio filho, né? Então, o que chega para as pessoas, né, do senso comum, é o que a mídia está reportando. E tem um processo, né? Tem as provas. Né? Então, isso não chega, né, de forma mais palpável para as pessoas. Né? O que chega é a informação que a mídia está passando. Né? E o que a mídia está passando é algo extremamente limitado, limitadíssimo. Tá. Sobre essa tua pergunta, Ana Paula, deixa eu começar, doutor Maurício. Como que eu entendo? Como que nós, advogados, aceitamos defender uma pessoa que é ré de matar, por matar supostamente o próprio filho? Quando chega um caso desse, um ponto que é preciso... Primeiro temos que pontuar. O Ministério Público, na sua exposição inicial, ele vem com aquele discurso, porque nós não somos obrigados a pedir a condenação, porque quando nós entendemos que é caso de absolvição, a gente vai pedir absolvição. O Ministério Público sempre vem com esse discurso inicial no momento de uma sessão do júri. E o que eu posso dizer, doutor Maurício, sobre a nossa condição em específico de advogados? Nós, enquanto advogados privados, nós não somos obrigados a aceitar a defesa de qualquer processo. Então, nós podemos definir, fazer um estudo inicial do processo e decidir se nós vamos embarcar nessa missão defensiva ou não. Né? Se nós entendermos, por exemplo, que esse aqui é um caso horrendo e eu, por alguma situação íntima, isso me impede de fazer uma boa defesa. É nosso dever negar a defesa, né, num caso desse. Se fosse o caso. E não é o caso. Mas esse é um primeiro ponto. Nós podemos, então, declinar. Como advogados privados, declinar. Né? Diferentemente da Defensoria Pública. Isso, a Defensoria Pública ela é obrigada a defender, seja qual for o caso, né? Por imperativo legal. O ponto é o seguinte. E outra, nós podemos também, Ana Paula, optar por defender e daqui a pouco vir com uma tese defensiva até para redução de danos e, inclusive, orientar a cliente a confessar um crime eventualmente, porque em casos que a defesa é muito difícil e daqui a pouco não tem elementos defensivos concretos e justamente para defender, muitas vezes se orienta, tu vai confessar porque tu vai conseguir uma redução substancial de pena. Mas não era o caso aqui. Quando nós tivemos contato pela primeira vez com o caso, primeira coisa, quando a gente olha só para o papel, a gente fica em dúvida. Né, Tomás? A gente olha e, isso aqui é um caso complexo e difícil. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto vamos conversar com a cliente para entender o que aconteceu, para entender se vai acontecer empatia entre o cliente e o defensor que viabilize uma defesa realmente efetiva do assistido. Então, esse foi o primeiro passo. Vamos nos reunir com a ré, com a mãe, para que a gente sinta. E eu falei para o doutor Maurício, vamos nos reunir com ela e se eu não sentir firmeza, se eu não sentir empatia, eu não vou defender. Eu falei para o doutor Maurício isso. E aí nós fomos para as primeiras reuniões. Doutor Maurício, continua? Acho que é importante a gente esclarecer que fomos contratados na quinta-feira, né? Fechamos com a cliente na quinta-feira e o júri estava marcado para segunda. Então nós tivemos ali um curtíssimo espaço de tempo para conseguirmos conversar com ela, estudar o processo. Um processo ali que já tinha mais de 2.000 páginas, audiências de instrução já 4, 5 horas de audiências aí que já tinham sido feitas na primeira fase do júri, né? Diversos depoimentos policiais para serem estudados. Então, uma alta complexidade e um curto espaço de tempo. Então, acho que esse foi o nosso principal desafio ali. Mas as reuniões, como que nós aceitamos participar? Sim, claro. As reuniões, né? Num primeiro momento, com pouco tempo, né, para conhecer a pessoa, que é importante, né? A gente se coloca numa posição de uma escuta ativa, né? Tem que escutar a história dela, né? Quem é ela, né? A história, o contexto de vida familiar dela, o que de fato aconteceu. E isso, muitas vezes, a gente precisa não só de uma reunião, mas mais de uma com a pessoa, até que ela também sinta confiança em nós, né? A pessoa também precisa confiar nos seus advogados, ela também precisa se sentir à vontade para contar os fatos. Então, assim,
a gente precisou, nesses poucos dias, né, mais de um encontro para conseguir entender, né, até para a pessoa conseguir se soltar, enfim, e relatar, porque são anos também de sofrimento, né, que essa pessoa vem também passando. É o que a gente diz, o processo penal já é a pena do sujeito, né? Então, tu viver todos os dias com isso já te traz uma carga emocional fortíssima. E é uma mãe que perdeu um filho, né, brutalmente assassinado. Então, ela já trazia toda essa carga emocional e que muitas vezes é até difícil dela colocar para fora, falar, pensar nisso de novo, né? Então, a gente encontrou um pouco de dificuldade nisso também, mas que é natural, né? Mas a complexidade maior também foi essa falta de tempo. Se despir de um preconceito, né? De um pré-julgamento que que é inerente do ser humano, né? Tu tem que para chegar ao ponto de ter essa escuta ativa, eu acho que é bem importante isso, né? É tu se despir, tu largar o pré-julgamento que todo mundo faz. Tem um exemplo... Porque a gente já chega... A notícia vem pra gente, olha, a mãe, né? E vai assim a júri, chegou pra nós. Exato. Isso. E aí tu tem que... Eu acredito que deve ser uma das partes mais difíceis, né? Porque tu tem que realmente... Tu tem que te libertar do julgamento, né? Que a gente faz julgamento antecipado. A mídia, o que tem chegado, que tu vê dos comentários, é que ela foi condenada além do júri, né? Então E olha que interessante, Ana. Quando nós começamos a conversar com ela, e aqui um ponto que foi determinante para que nós aceitássemos defendê-la é o seguinte: conversando com ela, o que se identificou? Que ela também era vítima de violência doméstica, tá? Por parte do sujeito, do padrasto. Esse é um primeiro ponto. Que até aqui, ok, podemos ainda discutir. Mas o segundo ponto, que também tem... E aqui começa a ganhar importância. Ela não estava presente no local dos fatos, tá? Esse é um ponto fundamental, que isso muitas vezes foi omitido do grande público. Essa mãe... Quando o crime ocorreu, ela não estava no local dos fatos. E aí vem a grande pergunta, tá, mas ela sabia, ela podia prever que isso poderia acontecer? E esse é o terceiro ponto que a gente coloca. A resposta é não. Todas as pessoas ouvidas no processo, elas dizem o seguinte: olha, nós também fomos surpreendidos com o ato do padrasto. Os familiares dizem: olha, nós não sabíamos que ele poderia chegar a esse extremo. E esse não saber, isso também se comunica à própria mãe. A mãe, ela falou desde o primeiro momento que conversou conosco, que ela também não tinha como saber que o padrasto poderia chegar na medida extrema contra a criança. Então, assim, aqui nós temos uma tempestade perfeita, onde nós temos uma pessoa vítima de violência doméstica, uma pessoa que não estava no local dos fatos, que é a mãe, uma pessoa que não tem condições de controlar as ações do padrasto, justamente porque estava fora. E o quarto, não existia previsibilidade objetiva de que o crime poderia ocorrer. Então, assim, é a tempestade perfeita que fez com que nós embarcássemos com muita força na defesa dessa mulher, desta mãe. Isso foi permitido depois que a gente conseguiu, de fato, né, escutar, ouvir ela com atenção. Não basta a gente estudar só os autos, né? Saber o que tem nos autos. Tem que ouvir profundamente, né? Todas as pessoas ali que foram envolvidas, né? E nós tivemos essa oportunidade de conversar com ela. Mas só retomar rapidinho a esse outro, que foi uma pergunta inicial, como advogados, né, podem defender causas que muitas vezes as pessoas dizem que são indefensáveis, né? Então, assim, começando assim, o processo penal, ele é um marco civilizatório. Hoje, nós temos qualquer pessoa que cometa qualquer delito, por mais bárbaro que seja, essa pessoa tem direito à defesa. Ela tem direito a um devido processo legal. Então, a gente tem que começar por isso. Nós não estamos mais num tempo de barbárie. Então, esse é o primeiro ponto. Essa pessoa ela nunca vai poder vai ficar indefesa. Ela vai ter uma defesa, seja a defensoria pública, seja um advogado particular. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E eu acho que o advogado criminalista, como qualquer outra profissão, tu é um profissional. No momento que tu leva emoção e essa emoção
ela não te permite que tu atue de forma íntegra, né, de forma eficiente, nós temos um problema. Nesse caso, o advogado ele não pode assumir, ele tem que se retirar. É a mesma coisa, vamos pegar um médico plantonista que recebe na emergência, vamos dizer, uma criança, né, que sofreu um acidente de carro, vamos dizer assim, né, e ele tem que fazer lá uma saturação, tem que fazer algo, um procedimento de urgência, e ele é tocado naquele momento, né, pelos familiares, né, pelo choro, pela criança, pela situação, e ele paralisa e não consegue atuar. Não, ele tem que atuar. Né? Ele tem que sair daquela emoção que ele sente e ele tem que atuar como médico, como profissional. Né? Então, o meu entendimento é que na advocacia criminal não pode ser diferente. Nós temos que nos ater, né, ao processo, nos ater às provas, né? Mas, então o advogado não tem o seu lado humano? Claro que tem. Eu até brinco com o Marcelo ali, né? Que esse foi um dos júris onde a gente mais mexeu conosco, onde mais nos tocou. Somos pais, né, também. Então, nos emocionou muito. Foi um júri que nos emocionou muito. Mas isso em nenhum momento nos tirou a nossa técnica como advogados, como profissionais. E foi importante, né? Foi importante que nós pudéssemos separar isso, né? E, ao mesmo tempo, seguir, né, dentro do nosso profissionalismo. Mas vamos adiante. Só sobre esse ponto, né, Paulo, que o Dr. Maurício coloca de emoção e tal, foi no início numa das falas de algum dos atores processuais, durante os debates, um dos atores dizia, jurado, coloca a emoção de fora, não sei o quê. E aí eu até conversei com o Dr. Maurício sobre isso. Eu até falei, olha, existe um livro chamado O Erro de Descartes, que é de um autor português, Antônio Damasio. O nome do livro é Razão e Emoção no Processo Decisório. Tá? E é muito bom esse livro, porque muitas vezes a gente tende a dividir de um modo... A gente tenta dividir. Uma coisa é razão, outra é emoção. E que é o que Descartes tentou trazer. Mas o que o autor traz nesse livro? Ele diz que a razão e a emoção são imanentes ao processo decisório. Então, assim, não tem como tu separar. Porque o nosso cérebro processa essas coisas, processa a nossa compreensão com razão e com emoção. Então, não existe algo 100% razão ou 100% emoção. Sempre vai ter os dois impactando no nosso processo decisório. Então, assim, quando a gente conversa, quando a gente debate, quando a gente apresenta a nossa tese diante do jurado, não tem como desvincular isso. Não tem. Tem que ter, assim, emoção junto com razão. O que não pode é uma coisa atrapalhar a outra. Nós, como advogados, nós temos que expor as coisas com clareza para o jurado, porque o jurado entenda qual é a questão jurídica e qual é a questão fática e qual é a tese defensiva, que tem que estar muito clara, né? Mas a emoção tem que estar ali também, porque senão tu não convence. Tá? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Não pode descompensar uma com a outra, né? E é interessante esse ponto, assim, e aí em relação ao caso em si, né? Mas então vocês disseram que tiveram essa escutativa de que foram ouvir a mãe, que entenderam a situação. E qual é a situação? Por que ela foi a júri? Porque, né, o direito criminal ele não é a minha área de atuação. Então, para mim, realmente, eu estou aqui como curiosa, né? Até onde eu sei, né? Até onde eu conheço, eu entendo que ela deveria ter cometido, né? Ela deveria estar pelo menos junto com o padrasto. Virado as costas, né, na hora. E virado as costas, e tudo bem, mas estava ali. Lendo as reportagens, é isso que... Exatamente. Ela foi negligente, ela estava ali, o cara, né, fez o que fez. E ela se negou a ajudar. Exato, isso. Tipo, te vira e o problema é teu. Exato. Olha só, Ana, quais são os argumentos utilizados pelo Ministério Público para levar essa mãe a júri? São três situações fáticas
que eles utilizaram para levar essa mãe a júri. Primeiro, ela não teria adotado providências em relação a novas agressões, tá? Se parte de um pressuposto que essa criança era agredida o tempo todo pelo padrasto. E isso aqui já entra a primeira interrogação, tá? Que é algo discutível dentro do processo. Mas primeiro ponto é esse. Ela não teria adotado providências relacionadas a possíveis novas agressões. Essa é a primeira omissão da mãe, segundo o Ministério Público. Segunda omissão, ela não comunicou às autoridades competentes das agressões anteriores. E a terceira omissão é que ela teria permitido que a criança ficasse na companhia do padrasto naquele dia, na data do fato. Ela teria permitido que o padrasto cuidasse da criança naquela noite. Então são esses 3 fatos. Vejam, todos relacionados a ela não ter comunicado eventuais agressões que o padrasto cometia contra a criança. Essas são as omissões que o Ministério Público trabalhou no processo. Perfeito. Eu acho interessante o seguinte, com relação a essas omissões, né? O primeiro ponto que nos chamou a atenção ali ela não estava presente, né? Não estava no local dos fatos, né? O padrasto ficava em diversas situações com a criança, ele era padrasto, ele ajudava, né, a cuidar desse menino, e em diversos outros momentos nunca houve nenhum fato próximo disso, grave, né, grave, nada grave, de tentativa de homicídio contra o menino. Justamente por isso, enfim, a mãe confiava até então no padrasto para cuidar do menino. As notícias que existem, tá, doutora Ana, primeiro, nunca houve nenhuma notícia em conselho tutelar, nunca houve nenhuma ocorrência policial envolvendo o padrasto contra a criança, tá? Sim. Mas o que se sabe é que existiam meios corretivos, tá? O padrasto, segundo a mãe, dava chineladas na criança de vez em quando, né? Tudo para corrigir a criança de eventual situação, tá? É isso que existia até o momento. Sim. E um ponto interessante, isso se descobre apenas ao longo do processo. Os núcleos familiares, o núcleo familiar da mãe, o núcleo familiar do pai biológico, né, eles são chamados no processo e quando acontece a morte, todos dizem, não, nós já sabíamos, existiam agressões, etc e tal. Aí se pergunta, e alguém resolveu? Por que ninguém denunciou? Porque a mãe poderia ter denunciado, poderia, se fosse algo grave. Né? Ela nos diz que nunca houve nada grave. Mas os demais familiares, por que ninguém nunca denunciou? Né? Por quê? Porque não existia notícia de uma gravidade ao ponto de justificar uma denúncia. Em realidade, ninguém imaginava que isso pudesse ter acontecido. Nenhum familiar, nem o pai biológico, né, que também relatou, nós já sabíamos, tinha agressões e tudo mais. Por que não foi feito a denúncia pelo pai também? Nenhum familiar foi feito. Nós até questionamos, durante a nossa sustentação no plenário, nós questionamos justamente isso. Olha, então, se for seguirmos essa lógica de acusação do Ministério Público, nós não poderíamos ter somente a mãe aqui como réu no processo. Nós teríamos que ter o pai, né, e demais familiares que também teriam não denunciaram, que teriam se omitido omitido também. E nós temos somente a mãe ali. Então, isso é um ponto bem, bem importante. Mas esse é o ponto. Porque, assim, hoje, na atualidade, é um menino de 3 anos. Hoje em dia, cada vez mais não se aceita castigos físicos. Né? Acho que contra crianças. Sim. Não se aceita. Né? Agora, na nossa própria educação, eu falei com o doutor Maurício, eu falei diante dos jurados, né? Eu, por exemplo, eu fui corrigido com cintadas, fui corrigido com varadas, Sim. fui corrigido com chineladas, né? Agora, daí, esses meios de correção com físicas, daí a achar que o pai ou o padrasto vai para uma medida extrema de matar a criança asfixiada do modo como foi, são outros 500. Então, quanto a isso que a gente se opõe, né? Não existia aquela mãe, embora o padrasto,
eventualmente desse chineladas e corrigisse fisicamente a criança, na cabeça daquela mãe, aquilo ali nunca poderia acontecer. De um padrasto resolver asfixiar e matar a criança. Então esse é o ponto que nós tentamos colocar, mas infelizmente a comunidade de Gravataí, talvez por conta das notícias que foram veiculadas ao longo de anos sobre esse caso, talvez eles não estivessem abertos naquele momento a aceitar, a captar esse tipo de argumentação, né? Tem um outro ponto com relação a esse júri que gerou uma repercussão, né, midiática, gerou uma comoção na comunidade. Inclusive, a casa, na época da mãe, foi queimada pela comunidade. Né? E isso é um ponto interessante. A importância de um júri desse não acontecer na comarca onde os fatos, de fato, ocorreram. Por quê? O jurado, ele também sofre uma pressão muito grande em dar uma resposta para a comunidade. Né? Então, passa isso na cabeça do jurado. Né? Amanhã, no outro dia, vai sair na reportagem, olha, jurados, né, de Gravataí, enfim, absolve a mãe assassina. Né? Como é que fica isso? Né? Até uma questão que deve passar, e a gente sabe, né, na cabeça do jurado, é a própria segurança dele, né? A preocupação dele. Né? Olha, a casa dela foi queimada. Com certeza. A próxima pode ser a minha. Casos de alta comoção social, existe um instituto jurídico que é o do desaforamento. Né? E esse instituto do desaforamento existe também para isso, para que se possa garantir um mínimo de imparcialidade da comunidade que vai julgar aquele fato. Eu acho que até a segurança para os jurados, né? Exemplo, isso também é uma questão de segurança, né? Um exemplo bem conhecido que a gente pode usar é o da Botkiss, por exemplo, que isso, saiu de Santa Maria e veio para Porto Alegre. Isso. Embora o caso da Botkiss era um fato de amplitude nacional e até internacional. Eu só trouxe para fazer esse gancho. E esse é o exemplo típico. Né? Aqui nós temos uma situação local, né, do município de Gravataí e com certeza, infelizmente, nós assumimos esse processo 3 dias antes do julgamento. Nós tentamos ainda adiar a sessão de julgamento, formalizamos pedido junto ao judiciário e não foi aceito. Né? Até isso vai ser objeto de recurso. A falta de tempo de uma preparação minimamente adequada, isso tem previsão legal, da defesa. Né? Em 3 dias tivemos que mergulhar no processo e fazer todo o possível. Né? Agora, o fato de nenhum ator processual que estava constituído no processo não ter promovido um pedido de desaforamento nesse caso, isso nos chama muito a atenção. Interessante. Com certeza. Pode ter sido um dos prejuízos, né? Um dos prejuízos da defesa. Realmente alguns pontos assim bem interessantes, né? Que a gente não consegue, eu não tenho essa percepção, não tinha, e realmente faz muito sentido, né? Tu tirar da casa, né, do local dos fatos e trazer para outro local que não tem essa comoção. Claro que não desmerecendo o tamanho, né? Mas vamos lá, né? Como tu disse, a Botkiss teve uma repercussão nacional. Essa talvez venha a ter, né? Pelo jeito que está caminhando o negócio. Mas, realmente, assim, é interessante esse ponto de vista que a gente não se atenta também, né? São detalhes que a gente não se atenta. E faz toda a diferença. Toda a diferença, Doutora Ana Paula, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como que vamos lá, considere que uma mãe ou um pai recebe uma notícia trágica, tá? Do falecimento do seu ente querido, tá? Morte por acidente ou morte, assassinato. Me diz uma coisa, eu quero saber a tua percepção, o que tu entende disso. Qual seria a reação esperada de uma mãe ou de um pai que recebe uma notícia assim, traumática? Pum, tu tá aqui, tu recebe uma ligação, aconteceu tal fato. Fulaninho morreu, fulaninho foi assassinado. Como tu imagina que uma pessoa... Tu acha que existe um padrão de reação? Qual é a tua... Sobre isso? É evidente que não existe. No meu ponto de vista, não existe. Não existe. Eu acho que cada pessoa
tem uma forma de reagir e cada pessoa... E depende do caso também. Eu posso reagir a um assalto de uma forma e reagir à notícia né, da morte do doente de outra totalmente diferente. Né? Eu posso me desesperar por um assalto e simplesmente... Tá, morreu, e aí absorver e daqui a pouco desabar, enfim. Eu não sei como eu reagiria. Eu, honestamente, não sei como eu reagiria. Perfeito. Já passei por situações né, de perdas né, na família de forma trágica e eu reagi de um jeito, minha irmã agiu de outro totalmente diferente. Essa pergunta do Dr. Marcelo, eu já sei que ele deixou essa Capciosa, deixa. Não, ele deixou essa deixa para mim, tá? Porque esse foi um dos pontos que nós trabalhamos fortemente no processo e durante ali o plenário e que foi uma incumbência minha. Por quê? O que aconteceu? Vamos retomar um pouquinho. Né? No dia dos fatos, a mãe foi chamada, onde ela estava fora do local onde tinha acontecido, não estava em casa, foi chamada às pressas para comparecer no hospital que o filho teria passado mal. Então ela chega no hospital e quando ela chega, ela já vê um movimento já de polícia, de guarda municipal, de conselho tutelar, e isso já causa um certo estranhamento. Né? E no momento que ela está nesse ambiente do hospital, ela já é cercada por esses agentes, né? No sentido assim, olha, daqui vocês já não vão sair, aguardem, algo assim, algo que fica no ar que ela percebe. Então, e o filho sendo atendido, enfim, né? Havendo uma possibilidade lá que eles fizeram um procedimento de reanimação da criança, é um protocolo, mas ele já chegou morto no hospital. E aí o relato começou-se vamos dizer assim, um zum entre as pessoas que estavam no hospital, que quando é passada a informação do óbito para essa mãe, que ela não teria chorado, que ela não teria reagido, esboçado nenhuma reação de revolta ou de choro, enfim. E aí tivemos uma testemunha que disse que conversou com o delegado de polícia logo em seguida, logo depois ali todos foram conduzidos para a delegacia. E uma frase que me chamou muita atenção, que essa testemunha disse o seguinte, que o delegado chega para ela e fala assim, poxa, o senhor viu? Nem o meu papagaio, se morresse alguém lá em casa, ele ia ficar sem reação, até o papagaio ia chorar. Então, a partir da história do papagaio, a nossa cliente, a mãe, foi indiciada. Ali passa começou. Passa a ser investigada, né? E aí vem um indiciamento. Então, ficou claro para nós ali, e a gente fala isso no júri, que se ela tivesse chorado, tivesse tido a reação que eles gostariam que ela tivesse, a reação esperada, sim, ela não estaria ali naquele júri. Se ela tivesse reagido como papagaio. Se ela tivesse reagido como papagaio. Que faz as coisas por repetição. Exatamente. Isso é muito interessante. É interessante mesmo. E nós conversamos, eu estava falando com o Dr. Maurício, durante a sessão de julgamento, né? Durante a preparação, essa mulher, ela se tornou ré, não por conta daquelas supostas condutas omissivas apontadas no Ministério Público. Não. Essa mulher se tornou ré porque ela não chorou quando ela recebe a bomba, quando ela recebe a notícia da morte da própria criança. E ali ela se torna uma suspeita número 1. E toda investigação policial, ela tem esse pressuposto. A mãe é suspeita porque ela não chorou quando recebe a notícia. Só que esse não chorar tem uma falsidade aqui nesse não chorar. Porque ela não chorou, foi no hospital, quando ela recebe a notícia, cercada por guardas e policiais militares. E uma notícia talvez ela nem tenha acreditado também naquele primeiro momento. Né? Ela entra em choque. Passado, isso nós temos prova nos autos, passadas algumas horas, ela se reúne com a família e lá ela desaba a chorar. Só que essa informação não chega no delegado de polícia, né? E isso acaba gerando tudo. E aí nós fizemos um estudo, né? Tivemos tempo, né? E a gente conseguiu fazer um estudo um pouquinho sobre a psicologia do luto. E aí a gente apresentamos para os jurados, né, o chamado entorpecimento emocional após uma perda, né? Porque algumas pessoas não choram de imediato. E a gente apresentou, né? Algumas pessoas ali entram em choque, esse entorpecimento pode ser uma própria
negação, né? É o sistema de proteção da pessoa. Né? Então, é essa negação, essa oscilação entre enfrentamento e evitação até períodos de liberação emocional. E cada pessoa, né, transita nessas reações em ritmos e formas diferentes. Né? Então, o esperado era que uma mãe, naquele momento, chorasse, caísse em desespero. Isso que a promotoria queria, né? Isso. Que ela chega a expressar verbalmente. A acusadora, ela chega, não, como é que ela não chorou? Uma mãe que não chora. E aí nós até questionamos, doutora, mas é científico, ela tinha que chorar então, obrigatoriamente. Todas as pessoas devem reagir de um mesmo modo. E a tua resposta foi brilhante nesse aspecto, né, doutora Ana Paula? Porque não existe regra, isso é básico, né? Não existe regra, cada pessoa reage de um modo diante de determinada circunstância. E o interessante ali, o que aconteceu? Começou a ficar um relato do ouvir e dizer, porque de fato ninguém ficou com ela, junto com ela, todo o tempo que ela estava ali no hospital. Então, o policial responsável pela investigação, ele disse, pois ela não chorou, tá, mas o senhor esteve lá presente, o senhor viu ela, o senhor deu? Não, eu ouvi dizer. Né? Eu ouvi relatos. Mas de quem? Do técnico, do motorista da ambulância. Talvez o fato dela não ter chorado tenha chocado mais do fato da criança ter sido morta, né? Tu sabe a impressão que passa é essa, assim, ouvindo, né? Sim. E aí o que acontece? Ela sai do hospital, vai para a delegacia sem saber, sem entender o que está acontecendo, e quando ela consegue ter um local de segurança, de acolhimento, ela chora, que é dentro da casa dela, né? Dentro da casa da mãe, né? Salvo engano. E aí, junto ali com os familiares, sem presença de polícia, guarda municipal, médicos, enfim. Na casa da guru espiritual dela. Isso, onde ela se sentia, né, com certeza mais acolhida, confortável, né? acolhida. E ali teve relatos de testemunhos que ela chorou. Né? Então, essa tese acusatória é absurda. Agora, veja, caiu por terra. Perfeito. Agora, veja, o fato de ter chorado ou não, isso é uma questão que não diz respeito à ação ou omissão dela. Isso não era para ser importante. Mas se tornou. Tem uma obra que trata justamente sobre esse tema, que é a obra O Estrangeiro, do Albert Camus, onde ele trata justamente sobre isso. É o Meursault, o personagem principal, onde, o que é a história? O Meursault, ele vai no velório e no enterro da mãe e não chora. E aquilo surpreende todo mundo. Peraí, como é que um filho não chora no velório e no enterro da própria mãe? Passa 2 semanas, o Meursault, ele assassina um sujeito. Ele mata um árabe no litoral. Sim. Isso na Argélia. Se passa na Argélia a história, né? O Estrangeiro. Ele mata o árabe e ele vai a julgamento pela morte desse árabe. E aí, nesse julgamento, e por isso, ver como a literatura, ela nos embala, né? Para as nossas questões reais. No julgamento do Meursault, pelo homicídio do árabe, o que mais está sob julgamento não é o assassino do árabe, é o fato de ele não ter chorado quando a mãe morreu. No enterro da mãe. Sim. Olha que interessante. Nossa, eu lembrei desse livro. É verdade. É muito interessante. É bem interessante, realmente. Não tem como prever, realmente. Não tem, sem conhecer o caso, né? Como eu digo, não tem como prever de fato. E um outro ponto, né, que nos chama a atenção, e quando nós conversamos com ela, primeiro ponto, até falei para o Dr. Marcelo, tia, a tese está aqui, essa mulher também foi vítima. Ela é vítima de violência doméstica e familiar. Então ela relata a violência, que ela também sofria dele, e mais interessante, nós tínhamos 3 homens fazendo a defesa dela, de uma mulher, e 2 promotoras, né, mulheres, fazendo a acusação. E nós trabalhamos a questão da violência doméstica familiar, e nós conseguimos demonstrar que há um motivo por detrás do qual a mulher não consegue denunciar, e ela não denunciou ele em nenhum momento. E aí trouxemos, hoje em dia, né, nós temos inúmeras pesquisas trazendo dados, né, de violência doméstica familiar. E a gente apresentou uma pesquisa feita pelo Data Senado, e nessa pesquisa apresentou o seguinte, que um dos motivos pelo qual a mulher,
talvez ali pela pesquisa o maior era o medo, né? O medo de fazer a denúncia. Outro ponto que a gente identificou, a mulher, às vezes, vítima, ela sequer sabe que é vítima. E aí a gente traz o padrão, né, do patriarcal, do machismo, né? Por que a mulher ela silencia? Às vezes ela nem está percebendo que ela está sendo vítima, ela naturaliza, banaliza a violência banalizada, né, no âmbito da violência doméstica familiar. E a gente traz todo esse discurso e apresenta para os jurados e chama a atenção isso. São 3 homens tentando demonstrar que ela foi vítima de violência doméstica familiar e 2 mulheres promotoras sequer, né, puderam ter a sensibilidade de identificar que ela foi vítima e que ela não denunciou o assassino do próprio filho por medo, por dependência emocional, por dependência financeira e tantos outros pontos ali que a gente conseguiu identificar a partir do relato, da conversa com ela. Então esse é um segundo ponto bem interessante que a gente conseguiu identificar nesse processo e que também nos chocou bastante. Esse é um ponto. Agora eu vou fazer 2 ganchos, tá? Tu comentaste lá, tipo, que tu apanhou muito. Quando tu apanhou, tu apanhou, tá? Tu foi corrigido. Tá? Então faltou laço. Então faltou laço, se não foi muito, eu faltou. fui muito corrigida. Foi? Eu posso dizer. E aí eu acho que isso é uma questão muito interessante, porque o que acontece, né? A gente cresce dentro de uma normalidade, né? Eu fiz tal coisa, eu vou ser corrigido por tal coisa, tá? A minha infância foi assim. Meu contexto social mudou, né? Hoje, a minha visão poxa, tem outras formas. Não cabe, né? Não cabe. Agressão física contra a criança. Não cabe, ponto. É o meu ponto de vista. Mas eu saí de um contexto social e fui para outro contexto social. Ok. Muito bom. Não é com todo mundo que acontece isso. Não é. As pessoas vivem em determinados ambientes. Exato. Então, tu vai crescer, tu vai construir o teu contexto social dentro da realidade que tu vive. Né? E aí é uma coisa... E agora me veio uma coisa que eu assisti há muitos anos atrás. E aí fala muito sobre essa questão do contexto em que a gente é criado. Não sei se vocês devem ter assistido, que é aquele Falcão, Filhos do Tráfico. Em que tem um menino de 14 anos que perguntam para ele: tá, e qual é a tua perspectiva de vida? Né? Claro que com outras palavras. E ele diz: todos os meus amigos morreram antes dos 14 anos. Seja pelo traficante. Isso é uma coisa que me deixa muito mal mesmo. Seja por traficante, seja por bala perdida, seja pela polícia. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que eu vou viver até os 14 anos. Isso, para mim, é um absurdo, mas é a realidade daquela criança que cresceu naquele contexto social. Eu não posso chegar e dizer assim: cara, isso está errado. Ele vai dizer para mim: mas é o que eu sei, é o que eu conheço, a minha vida, todos os meus amigos, toda a minha família, todo mundo na minha comunidade vive essa realidade. Então, e isso é uma coisa que é muito difícil da gente ter. E aí, por isso que eu te digo, a gente tem que tirar, né? Claro que hoje, o que eu tô fazendo aqui? Né? Tô ouvindo vocês para entender, porque, de novo, eu sou mulher e aí tu vai olhar o que tá chegando na mídia, é uma coisa horrível. Como é que vocês vão lá e defendem uma mulher dessa? Só que agora vocês estão me trazendo uma situação e aí a gente vai fazendo esse paralelo. E outra questão também, que é um tabu hoje, é a questão da violência contra a mulher. Tá? Eu já fui vítima. E eu vou te dizer, além da dependência emocional, tem a vergonha. A vergonha, entendeu? Bem. Também pode ser um contexto social de que tu foi criado e de que mulher tem que apanhar mesmo, e tem mulher que acha que tem que apanhar mesmo. Né? Hoje em dia, a gente tem governantes que dizem que tem mulher que tem que apanhar mesmo. Então, assim... Mas é que é ruim, né? Tu tem que terceirizar, né, Ana Paula? A vergonha, eu acho que é natural pelo fato de tu ter que ir diante de outra pessoa, se expor. É um negócio muito íntimo. E aí tu vai numa delegacia e como é que tu é recepcionada nessa delegacia? Tu entendeu? Como é que tu é recepcionada? Não são todas as delegacias que fazem o acolhimento da vítima. Quando aconteceu comigo, eu fui muito bem recepcionada. Eu fui acolhida. Mas existem...
eu convivo com muitas mulheres. E eu posso afirmar, assim, e não é dentro do direito. São conversas do dia a dia. Esse acolhimento que eu tive quando eu fui até uma delegacia relatar o que tinha acontecido comigo, não é a prática. Não é o comum, não é a regra. Né? Então, assim, só para dizer assim, esse assim, isso, eu enrolo, eu falo muito, tá? Vocês vão se arrepender. Né? Vocês vão se arrepender de ter me convidado. Mas é fato, assim, ó, tu é criado num contexto social que bater no filho é normal. Beleza? Tu segue nesse contexto social, tua realidade não mudou. E aí tu cresce dentro de um contexto de que o marido tem que bater na mulher, a mulher tem que apanhar e tá certo, é isso mesmo. Como é que tu vai mudar isso? Romper o ciclo, né? Como é que tu vai... Mas se tu não sai desse contexto, como é que tu vai romper esse ciclo? Nas pesquisas do Dr. Maurício, também um dos fatores que impedem muitas vezes a mulher de denunciar o seu agressor é ela achar que aquela vai ser a última vez. Ela achar que aquilo não vai se repetir. Esse é um dos fatores que muitas vezes também a mulher... Porque pensa, se ela tiver que se expor... A gente sempre tenta, né? Não, daqui a pouco é a última vez e daqui a pouco não vai ser necessário eu ter que me expor. Tu ter que denunciar a pessoa que tu ama. Difícil também, né? Às vezes não é nem amor, mas é a questão da dependência emocional, entendeu? Tu depende daquela pessoa de certa forma. Porque não sei... porque... É muito fácil chegar e aí eu digo no papel... Eu posso falar, eu tenho propriedade para falar no papel de vítima. Nem sempre a gente entende que está sendo agredida. Sim. Exatamente. Isso foi muito batido. Não. O Dr. Maurício falou com bastante fluidez no júri, dizendo, olha, essa mulher, ela era vítima e talvez nem soubesse que era vítima de violência dentro de casa. Né? Agora, Dr. Maurício, um ponto que é importante, puxando aqui da fala da doutora Ana Paula, que é o seguinte... Essa mulher, concretamente, era mulher pobre. Dependente do Bolsa Família. Vulnerável. Não tinha trabalho. Então, assim, ela era vulnerável econômica e ela era vulnerável social. Ela dependia daquele padrasto, tá? Para sobreviver. E tinha 2 crianças dentro de casa, tá? O menino, que foi a vítima, tinha 3 anos de idade e tinha ainda uma bebê que estava em fase de amamentação. 8 meses. Então, era vulnerável. E me chamou muita atenção, até houve algum tipo de interrupção, nós interferimos na fala das promotoras. Porque as promotoras começaram, em determinado momento, a falar que ela era relaxada, que olha onde ela vivia, olha essa casa, como que pode. E aí a gente até interrompeu, doutor Maurício, porque ali começou a descambar para um negócio assim de classe social. Eram 2 mulheres promotoras que são muito bem remuneradas, são justamente bem remuneradas, mas começaram a trazer um componente social que, na minha opinião, era baixo. Porque começou a condenar a mulher, essa mãe, por ser pobre. Em algum momento me trouxe essa percepção, pelo menos. Criminalização da pobreza. Me trouxe essa percepção. Porque ela é relaxada. Olha aqui a casa, como é que era. E não era isso que estava em jogo, né? E o doutor Maurício até colocou, tá, mas a senhora já foi lá na Vila Kaiser? A senhora já foi lá? E aí elas, não, nunca fomos. Eu até tive que fazer uma intervenção no seguinte sentido, né? Logo em seguida dos fatos, né, a nossa cliente, a mãe, ela, de forma colaborativa, permitiu que a polícia adentrasse a residência dela para fins de investigação. A gente sabe o que a polícia faz quando entra numa residência. Né? Revira tudo e depois não vai deixar ajeitadinho como estava. Né? E aí tiraram fotos. E essas fotos foram parar no processo. Então se viu ali algum item ou outro da casa revirado, enfim, ou um aspecto de sujeira, como as promotoras... Mas é uma mãe que tem 2 crianças pequenas em casa também. Como as promotoras colocaram. E essa casa, ela pertencia a um dos bairros mais pobres ali da comunidade. E a gente foi obrigado a fazer algumas intervenções, porque o nível de debate ali estava indo para esse lado da criminalização da pobreza.
E fui obrigado a questionar as promotoras se elas sabiam que no Brasil tem pessoas que não têm saneamento básico, tem pessoas que um esgoto a céu aberto, né, passa na porta da casa dessas pessoas, né? Então a gente foi obrigado a fazer esses questionamentos, né, para trazer uma reflexão, porque para onde estavam indo, né, a acusação, me parece que seguia uma espécie de criminalização da própria vítima, da própria condição social dela, né, como se isso fosse motivo, como se isso fosse vamos dizer assim, a causa dos fatos, né, que vieram a ocorrer. Então, me parece que ali foi muito oportuna a nossa intervenção. É o que a gente fez. Tu desconhece um contexto social, né? E existem realidades que a gente, por mais que... como tu disseste, né? Existem pessoas que têm casa com esgoto a céu aberto. E mesmo que tu tenha essa percepção, se tu não for até o local, a gente não tem a noção, a real dimensão do que é o negócio. Não tem. Pegar fotos e começar a fazer adjetivações. Não tem como dimensionar. Não tem como dimensionar. Bem delicado. Não tem como dimensionar. Eu já tive uma situação que a gente foi até a casa de uma senhora, que ela morava na Bom Jesus, assim. E aí, a gente sabia que ela era uma pessoa, né, tinha uma péssima condição financeira, a gente ajudava, enfim. E aí um dia a gente foi até a casa dela. A casa dela não tinha piso. A casa dela não tinha luz. Chão batido. Era chão batido dentro de casa. E eu me lembro que isso foi uma coisa que me impressionou muito, né? Porque, de novo, a gente sabe que existe pobreza. Mas a gente não tem, porque, né? A gente não tem a real dimensão do quanto de como é viver aquilo ali, né? É muito difícil tu trazer, eu acho, enfim, é muito difícil tu trazer isso a julgamento, né? Porque não é uma realidade. Aí é aquela coisa do contexto, né? É um contexto social totalmente desconhecido para mim, né? Para vocês, porque vocês falam, é uma vila, mas enfim, vocês estiveram lá, ainda que vocês tenham a dimensão de que é um lugar muito simples, a gente não tem a real dimensão do quanto é simples. Então assim, eu tenho a clara impressão, doutora Ana e doutor Maurício, e essa mulher, ela foi condenada por não ter chorado quando ela recebe a notícia traumática. Esse é o primeiro ponto. Ela foi condenada por viver num ambiente que é, de certa maneira, pobre. Vulnerável. E ela foi condenada por um conjunto de situações assim que muitas vezes pessoas de classes mais altas condenam em relação à pobreza, sabe? Eu vejo assim, houve um afastamento aqui do fato. Qual é o fato em si? E se passa a condenação da pessoa. Uma pessoa que é pobre, uma pessoa que, na visão de quem não sofre violência doméstica, ela do marido e gostava. Ela deveria ter denunciado, mas faltou, eu acho, um pouquinho de empatia, tá? De se colocar na posição dessa mulher, que ela é pobre, ela é dependente, ela é vítima de violência doméstica e queriam que ela fosse correndo denunciar pequenos atos de correção física contra de uma pessoa a qual ela dependia financeiramente. Agora, só uma pergunta prática, assim, vocês falaram da defesa, né, que a defesa era composta por 3 homens, né, as representantes do Ministério Público eram 2 mulheres, e o júri? 5 mulheres e 2 homens. Eram muitas mulheres entre os convocados, né? Tinha bastante mulher. Então, é um júri que as mulheres condenaram. Isso é muito triste. E até conversando depois, porque quando a gente sai de um júri, a gente vai conversar, né? Com os nossos colegas, né? Com mulheres, com a nossa família. E conversando com o nosso círculo próximo, todas as mulheres foram claras no seguinte sentido: olha, esse júri, mulheres iam condenar. Mulheres iam olhar de uma forma muito negativa para ela. Ainda que ela não tivesse juridicamente substrato aqui para condenar, porque a mulher, ela não tolera que uma mãe deixe o seu filho minimamente desprotegido. Então, assim, o que nos passaram? Assim, olha,
Isso aqui era claro que ia haver uma condenação sendo julgada por mulheres. E essa percepção a gente vê pela própria fala das promotoras, né? Onde condenaram ela na condição de mulher, na condição de mãe que não deu segurança aqui para o seu filho. Claro que aqui houve um afastamento, sob a nossa perspectiva, do caso concreto, né? Sim. De tudo que nós já colocamos aqui. Agora, nós tentamos, né, demonstrar, né, para os jurados quem era a mãe, e toda a dor e todo o sofrimento pelo qual ela já passou. Imagine uma mãe de uma criança de 3 anos e uma outra de 8 meses. Né? Ela perde o filho assassinado brutalmente. Ela perde a guarda da filha menor, que amamentava essa criança. Olha que rompimento mais bruto de uma mãe e dos 2 filhos, né? Na realidade, da própria filha também. Perdeu os 2 filhos. Ela perde a casa queimada. E depois de alguns dias ela é presa preventivamente, adentra o presídio, é espancada. Alguma omissão ocorreu por parte, né, da casa prisional. Ela é espancada e fica presa 1 ano e 8 meses. Sem poder ver a filha, sem poder se despedir. Ela não se despediu do filho em decorrência das ameaças, ela não pôde nem comparecer no velório, no enterro. Então, assim, é um sofrimento que nós tivemos que fazer a pergunta para ela assim: o que te mantém viva ainda? Por que tu está viva ainda? E ela fala: é a minha filha. Na qual ela ainda tinha contato com essa filha, na qual ela ainda era uma excelente mãe, porque ela tinha contato, apesar de não ter a guarda, ela via essa filha, né, constantemente. E a filha hoje está bem cuidada, enfim, por uma irmã dela. E nós demonstramos tudo isso. E mesmo assim, uma mão pesada condenou ela. Uma mão pesadíssima. Todo esse contexto que nós estamos relatando aqui foi apresentado. Né? E mesmo assim, foi condenada. 21 anos. O sofrimento dessa mulher... E já voltou para o presídio, né? Agora voltou para o presídio no mesmo dia. Né? No outro dia a gente ainda fomos lá conversar com ela, ver como é que ela estava. Estávamos muito preocupados também com a integridade dela. Adentrando novamente ao sistema penitenciário. Ana Paula, deixa eu te contar um negócio, um incidente que aconteceu durante o julgamento, que é muito interessante, envolvendo isso que o Dr. Maurício colocou. Olha que interessante. Em dado momento, a acusação começa a sustentar. Quando ela começa a sustentar a sua tese, o que a acusação diz? A acusação mostra uma notícia de internet, uma notícia veiculada. De um jornal. No jornal. E diz, olha aqui, a primeira fala do Ministério Público nesse julgamento foi o seguinte, olha aqui, nem as presidiárias toleram esse tipo de conduta. Essa mãe, ela chega no presídio presa e ela foi espancada pelas presidiárias, porque nem as presidiárias toleram. Nem o crime perdoa. Nem o crime perdoa. Esse foi o argumento. E nós olhamos aquilo ali e eu fiquei pensando, mas vem cá, ela está elogiando isso? Ela acha que isso que deveria ter acontecido mesmo ou não? Tudo bem. Passa. Ela segue falando. Quando chega a nossa fala, a primeira coisa que nós fizemos, nós passamos a mesma notícia. Olha aqui, senhor jurado, vocês estão vendo essa notícia aqui, que a promotora disse que ela, nem as presidiárias aceitam, que ela foi espancada, etc, etc. Só que a promotora omitiu um fato importante dessa notícia, que é o que chegou no presídio. E aí a gente mostra o que constou na notícia. O que constava na notícia? No dia tal, a mãe asfixiou o seu próprio filho, levando-o à morte. Era isso que estava sendo noticiado. Que a mãe, com as próprias mãos, asfixiou o próprio filho. E aí chega na presidiária, chega na comunidade, e óbvio. E aí o que se faz? Se lincha. Se ela estivesse na rua, ela seria linchada. Como estava no presídio, ela foi espancada. E aí os agentes da SUSEP a socorreram. Só não foi morta porque teve isso. Mas olha a irresponsabilidade de uma fala dessas. E vejam, essa mulher, ela acaba sendo o tempo todo
tendo essa condenação pública, porque a notícia que chega é essa, como se ela tivesse com as próprias mãos asfixiado o próprio filho, ou que ela tivesse possibilidades concretas de evitar essa morte, e ela nunca teve. E aí eu pergunto, doutor Marcelo, se essa mãe estivesse naquela casa naquele dia que o indivíduo foi lá e estava estrangulando o filho dela, será que ela ia virar as costas? Com certeza, ia evitar. Ela ia evitar, né? Ela não viraria as costas, ela não sairia dali. Aí seria omissão. Ela impediria. Aí seria omissão pro direito. Talvez ela saísse morta. Morta, exatamente. Eu acho que ela mataria. Uma mãe mata pelo seu filho. Mas o indivíduo poderia, né? Poderia matar os dois, na realidade, né? Nós não sabemos. A gente não conhece o histórico, né? Mas o que se disse foi isso, foi uma omissão na qual ela sequer estava no local dos fatos. Uma omissão para mim seria realmente isso. Ela estivesse assistindo. Vira as costas. Vou me trancar no quarto, não quero nem saber. Tu resolve ir com ele. É isso? É essa impressão, essa impressão, lendo as notícias, essa impressão que eu tenho. E não é. Exato. Não é. A impressão que se tem é que ela... é omissão relevante, penalmente relevante para a teoria do delito. O que diz a teoria do delito? Sim. E isso que a gente tem batido nessa tecla, que assim, para o direito, isso não seria uma opção penal relevante. Ela não poderia ter sequer, na nossa concepção, ela não poderia sequer ter ido a júri, porque a conduta que o Ministério Público atribui a ela não se encaixa nas disposições legais que tratam sobre a omissão penalmente relevante. Para uma omissão penal ser relevante, tá? Para uma omissão ter repercussão penal, Ana Paula... para que a pessoa possa responder pelo delito que deveria ter evitado. Exato. O que nós precisamos? Tem que ter ali um dever de agir e um poder agir. Tá? Dever de agir, o que é? Aqui nós temos a figura do garantidor. Os pais e as mães, eles são garantidores da segurança dos seus filhos. Ponto. Segundo critério, ela tem que poder agir. Ou seja, ela tem que ter condições pessoais de evitar o resultado. Então, assim, esses são os dois critérios objetivos que têm que estar presentes para que exista uma omissão. E eles não estão presentes no caso concreto. E eu vou explicar por quê. Primeiro passo. Dever de agir. Ela é a garantidora, né? Ela é a mãe. A gente entende que uma mãe tem o dever de agir, tem o dever de garantir a segurança do seu filho. O ponto é o seguinte, não existe a figura do garantidor universal. Nós até utilizamos esse exemplo no júri, doutor Maurício. Tens filho, Ana Paula? Não. Tu tens... Tem pet. Tenho pet. Eu tenho filhos não humanos. Então. Perfeito. Mas olha lá, vamos considerar que tu tem um filho e que ele vai para a escola, certo? É isso que eu estava pensando agora. Tu tem o dever de agir, porque tu é mãe. Mas quando o teu filho está na escola, tu deixa de ser a garantidora, ainda que temporariamente. Quem é o garantidor do teu filho quando ele está na escola? É o professor. Então, assim... Tá, deixa eu complicar um pouco mais, ou facilitar mais. E se nesse momento na escola entra um atirador e mata o teu filho, a professora... Não responde, doutor Marcelo? Não, porque não tem capacidade, não tem poder de agir. Aí é o segundo critério. Mas esse é o ponto. Porque se tentou plantar, o Ministério Público tentou durante o júri, ela é mãe, ela é garantidora. Ok, mas ela não estava no local dos fatos. Naquele momento, o garantidor daquela criança era o padrasto. Queira ou não queira, era o padrasto. Então nós temos essa primeira figura. Tá? O segundo, que é o poder de agir. A pessoa que está ausente, ela não consegue pessoalmente e voluntariamente agir. Então veja, olha a confusão que nós temos. Essa mãe, ela foi condenada como se tivesse praticado mesmo o crime. Sim. E o que é um absurdo e é inclusive desproporcional. As qualificadoras, né? Foram apontadas para ela, as qualificadoras, que é o modus operandi com o qual o indivíduo matou o filho dela, foram direcionadas a ela também. Como se ela também tivesse matado. Né? E se utilizado daquelas qualificadoras. E veja, é tão desproporcional, porque o exemplo clássico de doutrina, doutora Ana Paula, para o homicídio por omissão imprópria, que se chama, o exemplo clássico é o seguinte:
É a mãe que tem um filho, um bebê, dependente totalmente dela, e a mãe resolve que não vai mais dar mamar, que não vai mais alimentar essa criança. Qual é a consequência natural da mãe que faz isso? A criança vai morrer. Vai morrer. Se a mãe voluntariamente resolve que não vai alimentar, a consequência natural é a morte. Isso é muito grave. Né? Por isso que se traz uma correspondência, essa omissão da mãe que não alimenta é tão grave que é equiparável à ação de quem mata efetivamente. Por isso que as penas são iguais. Seja para a mãe que resolve não alimentar o seu filho, que é totalmente dependente, quanto para a mãe que resolve fisicamente, com uma ação natural, matar essa criança. Então, aqui nós temos uma espécie de justiça, né? No sentido, é uma ação que vai gerar morte de qualquer modo, então vão responder pelas mesmas penas. Agora, é diferente do caso concreto que nós temos aqui. Nós temos uma mãe que não aderiu à vontade do padrasto. Não existe prova nenhuma que houve adesão, que a mãe, de algum modo, aceitava essa morte. Não existe prova. E não obstante isso, por construção social, que nós bem vimos no júri, nós temos uma mãe que nunca aceitou, que não tinha capacidade de alterar esse resultado, uma mãe que foi condenada pela mesma conduta do padrasto. É um absurdo, é desproporcional. E nós temos fé, nós temos quase certeza, doutor Maurício, porque a gente não depende só de nós. Esse júri vai ser anulado, porque tem muitos problemas nesse júri, na construção desse júri. A começar pela nossa entrada no processo, não adiamento, não respeito ao 479, né? Não podemos juntar nenhum documento. Né? E mais aquele prazo de 10 dias, né? Que o advogado, quando assume, também deve ser respeitado, né? Que é um prazo mínimo para que se possa preparar, né? Um júri de alta complexidade. Essa mãe, na verdade, ela já chegou condenada, né? Ela já chegou com a condenação Sim. por tudo, né? Por tudo. Pela história de vida dela, pela vulnerabilidade social, pela vulnerabilidade econômica, enfim, por tudo, pela história dela, né? Ela já chegou condenada. Chegou condenada. E pela comunidade, e julgada pela comunidade dela, né? Sendo julgada por uma comunidade que não tinha capacidade de imparcialidade. Mas sabe? aí eu vou fazer só eu não vou concordar contigo num ponto da questão da mãe que deixa de amamentar um filho e o filho vem a óbito. Também existem alguns fatores que podem levar a isso e que pode ser algum problema emocional, alguma coisa. E aí tu não tem como dar... Ou físico. Tem um elemento... físico também. Olha que interessante que está trazendo, doutora Ana. Os próprios manuais trazem esses exemplos. Eu te trouxe o exemplo da mãe que voluntariamente escolhe não alimentar o filho. Tá? E por isso vem gerar morte. Essa mulher está cometendo crime. Mas olha que interessante. Os próprios manuais trazem. Olha, mas tem situações em que esse fato não vai ser crime. Quando? Quando, por exemplo... Qual é o exemplo que você traz? A mãe, ela está num local isolado. Mas tu viu como é muito fácil condenar uma mãe? Claro que é. É muito fácil condenar. Tu mesmo já condenou. Tu condenou, tu disse assim, a mãe matou voluntariamente e ela tinha que pagar. É muito fácil. Claro que é. Claro que é. E veja, quais são os exemplos clássicos? A mãe que fisicamente não tem o que fazer. Ela deixa alimentar, mas fisicamente ela não consegue. E aí, qual é o exemplo que você traz? A mãe, ela tem um parto num local isolado, né, sem terceiras pessoas que possam auxiliar, e ela está com uma hemorragia muito grande, e o que inviabiliza ela, por algum fator físico, inviabiliza ela de alimentar aquele bebê. Então, existem situações concretas que podem ser variadas, que podem retirar a responsabilidade penal. Isso aqui é um exemplo, pode ter vários outros. Sim, exato, mas a condenação vem. Vou te dizer, quando aconteceu esse crime em Gravataí, foi em 2018. Nesse período, eu e o doutor Maurício, nós dávamos aula lá em Gravataí, na faculdade. Sim. E o que acontece? Isso é porque todos nós carregamos conosco nossos preconceitos, né? Sim. Que são enraizados socialmente. Quando a gente lê qualquer notícia nesse sentido,
padrasto e mãe, e tem um crime aqui contra a criança. Primeira coisa que a gente faz, e é instantâneo, tá, como é que a mãe permitiu? Como é que a mãe deixou? Vem uma condenação instantânea, né? E o nosso trabalho foi tentar desmobilizar esses pré-conceitos, essa pré-condenação que já estava determinada contra essa mulher. Muito interessante isso. É interessante, é. É muito mais profundo. Por isso que eu digo, a condenação já está condena, aí. A gente condena, né? Eu acho que é inerente do ser humano, assim, tu tirar essa... fazer de novo, né? A gente volta lá para o início. Fazer a escutativa, tu entender o que está acontecendo, tu entender o contexto social, tu entender o contexto emocional, tudo isso, né? E aí a gente não tem acesso a essas informações. Aí, como tu disse, na mídia está lá escrito que a mãe, né, sufocou o próprio filho. E a gente vive um tempo de cancelamento, né? Nas redes sociais. Então, também. assim, as pessoas não param mais para ouvir umas outras, né? As pessoas não param para ler. História, não param para ler. As pessoas não param para ler. Tu olha, tu lê só o título ali da reportagem. Meu Deus, que absurdo. E aí tu já compartilha, e já fala um monte de bobagem, um monte de besteira. Agora, só quem consegue mergulhar no processo, e muitas vezes o que está no processo não é a realidade, né? Imagine só, né? Se a gente não escutar as pessoas, não ouvir, né, essa mãe atentamente, entender a história dela, né, de fato não tem como fazer uma defesa. De fato está condenada. Né? Então, nós não podemos ser apressados. Né? Essa sociedade que a gente vive, né, do imediatismo, de tudo é para ontem, né? Não, a gente tem que observar as coisas com mais detalhe, né? Com mais calma, e mais a mídia em si, ela já traz elementos para que tu faça um julgamento superficial, né? Que dê like. Né? Porque a gente vive na era do sensacionalismo, né? O que vai chamar atenção? O que vai chamar mais atenção? Sim, né? A reportagem. Inclusive, né, doutor Marcelo, saiu a reportagem do júri em algumas mídias, né? Inclusive nós fizemos contato com uma delas para que nós pudéssemos publicar uma nota, que a defesa pudesse publicar uma nota, porque da forma que foi publicado, né, tinha algumas incongruências ali na condenação, como foi dito, enfim, e encaminhamos, né? Estamos aguardando, né, doutor Marcelo? Não tive resposta ainda. Mas acreditamos que não vai ser publicado porque não há um interesse. O interesse é o like, não vai vender. É o compartilhamento, é as pessoas lá comentando, né, com raiva, né, com ódio, né, enfim, o que a gente vê, né, hoje diariamente. O que a gente vive e o que a gente faz também, né? Porque é muito fácil tu julgar. É muito fácil. É muito fácil. É muito mais fácil tu ir pelo lado certo da história. É muito mais fácil tu concordar que ela foi omissa e que ela, né, de alguma forma colaborou para que o filho dela morresse. É muito mais fácil do que tu chegar lá no meio de uma multidão ensandecida, louca, dizer, veja bem, essa mãe pode ter, né? E o ponto é o seguinte, doutora Ana Paula, esse aqui é um caso que nós temos um executor real. Confesso. E o executor, ele confessou que é o padrasto, que ele fez. ele confessa que faz, e em nenhum momento ele coloca a mãe como alguém que aderiu, como alguém que consentiu que com o fato. Isso... Nós temos esse componente. Mas não adiantou. A mulher está condenada. Ele admite a culpa única e exclusivamente. Assim. Ele não coloca em nenhum momento a responsabilidade ou a aderência da mulher sobre o fato. Bastidores do júri. Eu e o doutor Marcelo, nós estávamos... Foram 2 dias de júri, né? Foram mais de 20 horas. Nós estávamos muito confiantes. No decorrer, nós estávamos, antes de iniciar o júri, muito preocupados, porque curto espaço de tempo para a preparação defensiva. Sim. E estávamos preocupados com isso e com o caso em si, né? Vimos a dificuldade de sustentar a tese defensiva. Mas durante o júri, no decorrer, as inquirições, testemunhas, enfim, que foram ouvidas, o próprio depoimento da nossa cliente, nós começamos a ficar esperançosos. Né? E no curso do desenvolvimento das nossas teses, da nossa argumentação, nós estávamos muito confiantes. Muito confiantes. E aí, quando nós fomos para a quesitação, e aí
o voto dos jurados... Você fez o Ministério Público preocupado com nulidade. Exatamente. Nós fomos mostrar no final um vídeo no qual tinham fotos, né, da mãe com a filha, né, demonstrando que ela era uma super mãe, com vários passeios, encontros com essa filha. E mostramos, né, esse vídeo e as promotoras ficaram muito preocupadas, né, naquele momento que a gente estava mostrando aquele vídeo, porque não tínhamos juntado antes, né, nem tivemos como juntar antes, né, a gente perdeu o 479, mas não por culpa da defesa, foi pelo o contexto. Quando fomos contratados, já tinha passado o prazo, quando fomos assumir o processo. O que é o 479, doutor Maurício? Explica para o nosso público. A doutora Ana não sabe o que é o 479. São 3 dias, são 3 dias que as partes têm para juntar documentos, tá? Para que dias anteriores 3 dias anteriores ao julgamento, para que todas as partes, Ministério Público e Defesa, possam acessar esses documentos, né? Se necessário impugná-los, tá? Para que haja um contraditório. E passou esse prazo, o que tu quiseres juntar, né? Vai ter que ter a anuência do Ministério Público, né? Com a decisão do magistrado. E nós fizemos isso. E o magistrado acatou, informando que essas fotos eram públicas, eram de rede social, e ele não via problema em juntar e não via necessidade que tivéssemos que ter juntado antes, dentro do prazo do 479. Né? Então foi o que fizemos. E aí houve essa preocupação por parte das promotoras em consignar para uma possível nulidade, caso houvesse uma absolvição. E quando a gente vê esse movimento, confirma a confiança que nós estávamos. Nós estávamos muito confiantes. Então, quando a gente vê, né, quando começa a votação e a gente percebe que nossa tese não foi aderida, a gente desaba um pouco, né, naquele momento. E aí já começamos a nos organizar no sentido, né, de voltar ao estudo novamente do processo, não se tem muito tempo, voltar novamente do processo, apontar ali as nulidades e seguir adiante agora, com recurso de apelação, com habeas corpus. Né? Verificamos ali algumas problemáticas na decisão de pronúncia, que foi confirmada com recurso em sentido estrito pelo tribunal. Então, começamos já a fazer esses apontamentos. Né? Interessante. Não, é porque realmente... Por isso que eu digo, assim, ainda que eu não tenha o conhecimento, né, não trabalhe na área, mas realmente a gente tem um conhecimento superficial de que, para tu ir a júri, tu tem que ter, né, no mínimo, ajudado ali, feito alguma coisa. E realmente, claramente, não é o caso. E é triste mesmo, porque o que eu vejo agora, ouvindo e entendendo, é que realmente assim, o julgamento foi feito com base no contexto em que ela viveu, né? Ela foi julgada pela história dela, né? Exatamente. Pela história dela. Mas assim, a tua percepção, Ana, eu queria agora te perguntar. Nós estamos nos encaminhando para a parte final, né? Da nossa conversa, que foi muito produtiva e muito legal assim ter você assim como uma pessoa que acompanhou pelo noticiário, né? E agora está aqui fazendo, e é advogada também, mas está fazendo esses questionamentos assim, que são muito relevantes. Eu queria entender, com certeza tu formou uma percepção inicial, né? Quando vem no noticiário, Sim. Mas agora tu está nos ouvindo. Eu queria entender assim para ti, qual é a tua compreensão assim a partir daquilo que nós te passamos, né? E claro, dentro daquilo que tu também já tinha visto no noticiário. É que assim, para mim, tá, é muito simples ouvir o que vocês me falaram. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Eu vivi um contexto social e eu saí desse contexto social, tá? Eu vivi situação de violência doméstica, tá? Então, para mim, é muito fácil dizer, ela também foi vítima, tá? Para mim. Agora, esquece tudo que eu falei aqui. Talvez, se eu não tivesse vivido esse contexto social, eu não tivesse vivido uma situação, sendo bem honesta, se eu não tivesse vivido uma situação de violência doméstica, talvez a minha percepção, tá? Fosse para condenar. Fosse para condenar, tá?
porque é muito difícil, porque realmente, assim, aí, como tu disseste ali, como vocês disseram, né, as juradas, como que uma mãe, ou até o Ministério Público, como é que uma mãe não vai proteger um filho? Mas é natural? Sim, é natural, entende? A gente vem com essa... A gente é criada... Com esse dispositivo de fábrica. Eu vou dizer, a gente é criada com esse dispositivo de fábrica. Exatamente isso. A gente é criada a olhar e julgar e condenar as outras mulheres. Tu entendeu? É isso. Agora, então, assim, eu tô te dizendo, desculpa, é o meu contexto social, é a minha realidade, tá? Eu tenho esse olhar para ela, eu consigo ter esse olhar para ela. Mas eu vou te dizer que boa parte das mulheres que eu convivo, como eu disse, eu vivo no meio de muitas mulheres, não tem essa não iam perdoar. Não. Agora, olha que interessante essa fala da doutora Ana Paula, que nós estávamos discutindo, acho que há um dia atrás, doutor Marcelo. A importância da diversidade dos jurados, a importância da pluralidade dos jurados. Hoje, em todo o Brasil, qual é o perfil do jurado? Funcionário público, numa classe social mais ou menos definida. Uma classe social, né? Talvez média. Né? E pessoas brancas. Verdade. É. Então, esse é o perfil que nós temos hoje de jurados em todo o Brasil. É. E olha que interessante, anualmente é lançada uma lista, né, nas varas responsáveis, né, pelos processos de competência do júri. E se deveria, né, no Código de Processo Penal, há um artigo lá que diz o seguinte: tem que se oficiar, né, diversos órgãos, né, para que indique, enfim, pessoas para serem juradas, e isso acaba não sendo feito. Né? E olha que outro ponto interessante é: o Ministério Público passa consultas integradas em todos os jurados. Então, se eu tenho um indivíduo que foi condenado alguma vez, que cumpriu uma pena, mas hoje né, segue a vida. Ainda que já esteja reabilitado. Ele é excluído. Por que isso? Cadê a paridade de armas nisso tudo? Houve até um fato, que é noticiado também, que foi verificado que um jurado havia visitado um preso. Eles tiveram essa informação, que andou visitando um preso, tinha cadastro, enfim, como visitante numa cadeia. E é excluído. E ele foi excluído, não podia ser jurado. Não, tu não pode ser familiar. Familiar de réu, tu já é excluído da lista de jurados. Exatamente. Familiar de pessoa que está presa, de pessoa que responde ao processo. Essas pessoas não fazem parte da sociedade? Não fazem. Não fazem, né? Para o Ministério Público, não. Estão à margem. Então, assim, nós temos uma escolha de jurados assim, bem determinada, e isso, com certeza, quebra a pluralidade, né, do julgador do povo. Né? Então, isso é muito boa a sua consideração, doutor Maurício. Então, vamos encaminhando a parte final aqui da nossa conversa. Né? Acho que conseguimos explorar muita coisa importante. Eu queria só deixar também consignado, né, que em que pese as divergências que existem em todo o julgamento, né, o Ministério Público fez o seu papel muito bem feito, e como tem que ser feito. Né? Então, o Ministério Público, em que pese possa ter algum tipo de viés de classe, eles estão lá no papel deles, eles vão sustentar as teses deles, assim como nós vamos trazer a contraposição àqueles argumentos, e esse é o jogo. Né? Fomos o juízo que presidiu a sessão de julgamento, muito sereno, né? Conduziu os trabalhos da melhor maneira possível, sereno e técnico, né? O doutor Daniel. O colega, doutor Guilherme, também estava na defesa, muito difícil, na defesa do executor do delito, né? Então, também teve uma participação muito importante, dedicada, né, à causa. Então, assim, foi um julgamento que nos deixou muitas lições, né, doutor Maurício? Muitas lições, pela sua complexidade, oportunidades de melhorias, né, em inúmeros aspectos. E eu acho que ainda tem espaço para um novo julgamento, doutora Ana Paula. Eu acho que essa mulher, ela vai ser julgada novamente, a partir dos recursos que vão ser interpostos pela defesa.
Doutor Maurício, palavras finais. Doutora Ana Paula, palavras finais. Bom, agradecer, então, a presença da doutora Ana Paula. Acho que foi muito construtivo, né? A nossa conversa aqui. Até brincava com ela, é conversa de bar. Não tem muita formalidade, aqui é um bate-papo, a gente vai trazer o nosso... Faltou a cervejinha. Faltou a cervejinha, não pode dá ser pra beber, agora. né? Não dá pra beber. Tá perigoso agora, né? Mas então, acho que foi bem produtivo, então a gente fez essa brincadeira porque de fato é um bate-papo, é uma oportunidade também da gente fazer um feedback aí, né? Trazer a nossa percepção também do júri. Então, te agradeço, doutora Ana Paula, acho que contribuiu muito também, né? Com a tua experiência, com a tua fala, com a tua vivência. E essa troca que nós temos, a gente sempre leva junto, né? Como é bom ter um olhar de uma outra pessoa, de um outro profissional, né? Seja advogado, mas, enfim, é de outra área. Como enriquece também a nossa atuação na área criminal. Doutor Marcelo, quero também aqui registrar, né? Mais uma vez a nossa parceria em mais um júri. Um júri que talvez tenha sido nos que certamente mais nos marcou a nossa atuação, na nossa preparação. Te parabenizar pelo teu brilhantismo, acho que foi uma atuação, vamos dizer assim, de luxo, né? Dentro de tudo que passamos nesses dias, né? Foram 5 dias respirando, vivendo esse júri, e quem faz júri sabe o desgaste físico e emocional que a gente fica e quando saímos, né? E, enfim, em realidade a gente parece que não se desligou ainda desse júri, né? Em realidade a gente segue. No outro dia já estávamos lá no GESP visitando, né, a nossa cliente, e seguimos agora com prazos já, né, para apelação, com o habeas corpus, enfim. Então, um trabalho muito árduo, mas quero lhe agradecer, né, mais uma vez essa parceria e os dias aí, né, que estivemos juntos aí, conectados nesse caso. Eu só quero retribuir. A gente é muito crítico, assim, a gente faz sempre avaliações posteriores aos nossos julgamentos. Eu não tenho dúvidas. Eu tenho essa consciência de que fomos muito fortes na defesa, né, ao ponto de o Ministério Público, no meio do julgamento, lá para o final do julgamento, elas estavam achando que nós íamos conseguir a absolvição. Né? Era o cenário, era a ambiência que nós estávamos vivendo ali. Mas, com certeza, o doutor Maurício também teve uma atuação impecável, em especial na tréplica defensiva ali, muito bem na sua fala, né, nas suas ponderações diante dos jurados. Acho que é um marco na nossa atuação, né? E deixa muitos aprendizados, né, naquilo que no porvir. Com certeza. Doutora Ana Paula. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui hoje, tirando as minhas dúvidas, né? Curiosa, mas confesso que saio triste, né? Porque a impunidade é uma questão de impunidade, né? A gente sai triste, eu saio triste por conhecer melhor a história de uma mulher que é vítima, assim como tantas outras, né? E que é julgada por isso, assim. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente começar a fazer, tentar mudar aos poucos a nossa percepção sobre sair um pouco da nossa bolha, né? A gente sai da bolha, né? Às vezes a gente consegue sair da bolha, tem essa transformação, enfim. Mas é um aprendizado também de sair daqui sem julgar antes de conhecer, né? Que é o que a gente vive hoje. A gente julga sem conhecer, né? E triste por ser uma mulher vulnerável, né? Que era agredida, enfim, né? Que vivia num contexto e que hoje agora tá, né? Vai esperar, a gente não sabe quanto tempo, né? Vai viver mais um castigo, como tu disseste, né? Perdeu um filho, perdeu a guarda da outra filha, não acompanha o crescimento, porque uma coisa é tu viver em liberdade e tu não viver, né? A rotina, o dia a dia de um filho, né? Ter a casa incendiada, né? Ser exposta diariamente de uma forma absurda, porque ela é exposta, né? Ela vive uma exposição desde o fato, né? Eu não acredito que essa mulher ela consiga sair na rua assim sem um olhar de julgamento, né? E que possivelmente ela não merece esse olhar de julgamento, né?
Mas, enfim. Nós É isso entendemos aí. que não. É. Com certeza. Pessoal, isso aí. muito obrigado, então, pela Agradeço. participação de vocês, tá? Então, estamos encerrando a Advocacia Criminal na Prática, episódio 4. Quarto episódio, doutor Marcelo. Olha aí. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Né? Agradecemos também o Estúdio ProHub, Ah, está sempre nos apoiando aqui. E agora no Espaço a Novo. pessoa do Victor. Victor. E agora no Espaço Novo, que não conhecíamos aqui, na PUC, né, no prédio da Famecos. Então, nosso Bem legal agradecimento o espaço também e ressaltar o espaço, qualidade altíssima, nível altíssimo. Não podemos fazer, temos que fazer menção à nossa equipe, né? O pessoal que compôs a nossa equipe, o Dr. Douglas Nascimento e o Anderson, Estagiário. né? O Anderson Barcelos, que nos apoiaram muito nesse período de preparação e durante o julgamento. Tiveram uma participação muito efetiva. Bem colocado, né? bem lembrado. Nessa atuação defensiva. Né? Doutora Douglas Nascimento e o Anderson Barcelos. Tá? Perfeito, gente. É isso. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. É...